Vamos dar início à segunda parte do nosso esconde-chave, onde faremos os olhinhos. Para iniciar, a gente começa utilizando o fio balloon na cor branco. Vamos fazer um anel mágico com 6 pontos dentro desse anel. Então, fizemos 6 pontos baixos, utilizando o fio balloon. Puxo o fio para poder fechar um anel. No primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. Então, aí é o meu início de carreira. Para fechar bem, eu pego o fio do início do anel mágico, puxo bem e dou 2 nozinhos, para evitar com que ele abra em algum momento. Então, sempre puxo um pouquinho e dou 2 nozinhos nele, para que ele fique bem preso. Então, a partir de agora, vamos colocar um marcador. Eu utilizo como marcador um clips, prefiro utilizar o clips. Aí, começamos 6 aumentos por toda a carreira. Então, é 2 pontos no mesmo ponto. 2 pontos baixos em cada correntinha. Isso eu faço por toda a carreira, totalizando um total de 12 pontos baixos. Chegamos no marcador, fazemos também 2 pontos baixos. Fazemos 2 pontos baixos nesse ponto onde já havia o marcador. Insiro novamente meu marcador e a outra carreira vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a carreira. Um ponto baixo e um aumento até finalizar essa minha carreira. Chegamos próximo ao marcador, faremos também um aumento aonde está o marcador, com 2 pontos no mesmo ponto. Coloco novamente o marcador. E agora a gente vai para a próxima sequência, que são 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. 2 pontos baixos em cada ponto, um ponto sobre ponto, e aí um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Então, durante essa carreira, faremos 2 pontos baixos e um aumento. Chegamos novamente no marcador, faremos 2 pontos baixos no mesmo lugar. Então, antes de eu finalizar a carreira, como a gente vai fazer a troca de cor, no último ponto, eu não puxo com fio branco. Deixo 2 alcinhas e aí eu vou começar a inserir o fio verde. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo e no mesmo lugar eu fui fazer o segundo ponto baixo. Só que antes de finalizar e tirar o fio, eu vou fazer a troca com o verde, no último ponto. Então, deixo um pouquinho para depois arrematar, um pedaço de fio para trás. E insiro ali puxando entre os 2 fios brancos. Agora, eu vou iniciar uma sequência de ponto baixíssimo
pela alça de trás. Então, em toda a volta, faremos um ponto baixíssimo em cada ponto, utilizando somente a alça de trás. Isso durante toda a sequência da carreira. Então, seguimos a sequência, pontos baixíssimos. Então, pontos baixíssimos em cada ponto, um ponto baixíssimo, pegando somente a alcinha de trás, até finalizar a carreira. Então, sigo esse processo até finalizar. Pego nesse primeiro ponto, inclusive onde nós começamos, e faço um ponto baixíssimo. Vou arrematar os dois fios que acabaram ficando para trás, do branco com o verde. Dou 2 nozinhos para garantir que vai prender bem. E corto o excesso. Após esses 2 nozinhos, então, só cortar a parte que sobrou para não ficar muito fio atrás. E agora vai ser meu início de carreira. Então, vou fazer mais uma carreira. Agora, essa carreira é ponto sobre ponto. Também vai ser pegando a alcinha de trás do verde. Só que será ponto sobre ponto, para fazer curvatura dos olhos. Então, farei um ponto baixo sobre ponto baixo, pegando a alcinha de trás. Isso durante toda a minha carreira. Então, já fiz uma parte. Faremos ponto baixo sobre ponto baixo, por todas as alcinhas, pegando todas as alcinhas de trás, até finalizar. Chegamos no último ponto, faremos também um ponto baixo. E vou arrematar, deixando um pedaço longo de fio para poder fazer a costura. Então, puxo o fio e daremos o nosso acabamento aos olhos. Faremos 2 peças iguais a essa. Agora, iremos iniciar a nossa coroa. Para a coroa, utilizei o fio amigurumi mostarda. Ele dá um aspecto mais durinho, então, vou fazer meu anel mágico e colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, iniciamos com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Vamos puxar o fio para fechar o anel mágico. Pegar as 2 voltinhas do primeiro ponto e fazer um ponto baixo. No verso, esse fio, eu dou mais uma puxadinha, dou 2 nozinhos para garantir que a peça não abra. Então, o primeiro e o segundo nozinho. Arremato esse pedaço de fio que tá muito longo. E insiro o meu marcador. Então, agora, faremos 6 aumentos no total. Em cada ponto, faremos 2 pontos baixos, resultando um total de 12 pontos. Então, serão 6 aumentos
fechando 12 pontos. Chegamos no marcador, faremos 2 pontos baixos no mesmo ponto. Inserimos novamente o marcador. E agora faremos uma sequência de ponto baixo sobre ponto baixo, usando somente a alcinha de trás. Então, eu pego a alcinha de trás, faço um ponto baixo. Em cada ponto, um ponto baixo, utilizando somente a alcinha de trás. Isso até finalizar a carreira. Chegamos no marcador, faremos 2 pontos baixos no mesmo ponto. Inserimos novamente o marcador. E agora faremos uma sequência de ponto baixo sobre ponto baixo, usando somente a alcinha de trás. Então, eu pego a alcinha de trás, faço um ponto baixo. Em cada ponto, um ponto baixo, utilizando somente a alcinha de trás. Isso até finalizar a carreira. E agora começaremos uma sequência de ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizamos as 3 carreiras, agora a gente vai iniciar com a borda da coroa. Então, fazemos um ponto baixo, 3 correntinhas, e na base dessas 3 correntinhas eu faço um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixo no próximo ponto. E no próximo ponto também faço um outro ponto baixo. Nesse ponto baixo subimos 3 correntinhas. Pego na base dessas 3 correntinhas, faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E 3 correntinhas. E na base dessas 3 correntinhas, um ponto baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E nesse já levantamos 3 correntinhas. Na base dessas 3 correntinhas, fazemos um ponto baixíssimo. Pego no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. E nesse levantamos 3 correntinhas. Pega na base e faz um ponto baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixo, 3 correntinhas. Pega na base, ponto baixíssimo. No próximo ponto, ponto baixo. E no próximo, na base do ponto anterior, fazemos o nosso ponto baixíssimo para finalizar. Deixo uma quantidade grande de fio para poder arrematar e fazer as correntinhas para poder fazer as correntinhas e colocar a argola do nosso chaveiro. Então, puxo completamente o fio e com o auxílio de uma agulha de tapeçaria, vamos dar o acabamento. Então, com a ajuda da agulha de tapeçaria, nós vamos passar aqui, dar o acabamento. Passa pelo primeiro pontinho, fazendo com que fique bem preso. E aí, nós vamos voltar por dentro da coroa até chegar ali no centro do anel mágico. Evitando que o fio fique sobrando dentro e que ele atravesse e fique aparecendo lá de fora da coroa. Então, tem que ser com muito cuidado. Passa pelos pontinhos ali dentro e também na base da coroa. Então, vamos lá pro centro do anel mágico, passar com esse fio. Tá um pouco apertado.
mas ele acaba passando. Então, passei pelo centro do anel mágico. Tem que forçar um pouco a agulha. Então, conseguimos passar pelo centro do anel mágico, bem no meio da coroa. Puxo bem, vejo se tá realmente colocando no lugar certo. E com esse fio, nós faremos as correntinhas para poder colocar a argola do nosso chaveiro. Então, na parte de baixo, vou pegar um ponto da base para poder puxar esse fio e fazer a nossa primeira correntinha. Então, eu vou contar. Então, iniciaremos aqui uma sequência de 30 correntinhas, que é um tamanho bom para esse esconde-chave. Quem tem um ponto maior, às vezes pode ir medindo. Se precisar um pouco mais de correntinhas, acaba acrescentando umas mais. Se precisar de menos, é só diminuir e vai testando aí de acordo com o seu ponto. Então, eu fiz um total de 30 correntinhas. Puxei o fio. E aí, nós vamos dar esse acabamento. No centro do porta-chave, a gente vai puxar essas correntinhas. Então, vou lá naquele anel mágico, bem na parte central, insiro a agulha e puxo essas correntinhas para dentro. Então, esse cordãozinho vai ter que ficar não totalmente dentro, mas boa parte dele, não ele inteiro, para a gente poder fazer o acabamento. Então, eu vi que puxei um pouco a mais, tenho que deixar uma parte lá dentro e vou fazer o acabamento para que ele fique preso na coroa. Então, com o auxílio da agulha de tapeçaria, vamos finalizar arrematando na parte de baixo da minha coroa. Então, eu vou costurar na lateral ali, vou passar algumas vezes para prender a corrente. Então, passo algumas vezes para poder arrematar bem e passo pelo centro da coroa. Puxo bem, para que fique o acabamento bem feito. E vou continuar fazendo essa sequência para poder arrematar bem. Então, coloco lá embaixo novamente, passo algumas vezes para poder fazer esse acabamento da coroa. Então, finalizamos a coroa. Vou arrematar esse pequeno fio, passo várias vezes ali por dentro para garantir que não vai soltar. Então, arrematamos bem, escondemos um pontinho lá dentro. Então, agora a coroa está feita. Antes de puxar, vamos colocar a argola do nosso esconde-chave para que ele não solte tão facilmente. Então, com o auxílio do alicate, vamos inserir uma argolinha ali dentro, presa essa correntinha, então está presa. Agora temos certeza que não vai sair, então eu posso puxar essa coroa e ela não vai sair do sapinho. Então, se eu puxar, ela vai estar presa devido à argola que tem ali dentro. Bom, falta agora os outros acabamentos. Então, agora vamos para a parte do olho. Fizemos 2 olhos da mesma maneira. Deixamos um fio para poder fazer o arremate. Então, eu gosto de sempre usar um pouco de cola. Gosto sempre de colocar um pouco de cola e costurar também. Então, com o auxílio da cola T6000, que eu acho uma ótima cola, assim, para colar qualquer tipo de material. Ela garante um acabamento mais perfeito e resistente. Então, eu coloco na parte central, vou tentando esconder esses arremates do fio.
centralizo bem aonde eu quero que fiquem os olhinhos. E para auxiliar aí na cola, eu vou colocar uns alfinetes. Tem que levantar meu esconde-chave, colocar uns alfinetinhos aí para secar mais rápido. Então, eu vou colocar alfinetes em volta de todos eles. Ficou marcação errada. Então, eu precisei esticar melhor, por causa da boca, tem marcação da boca aí na frente. Então, colar novamente. E garantir antes que cole, garantir que está localizado no lugar correto. Então, para isso, eu vou marcar bem certinho a localização dos olhinhos. Vou fazer isso com o primeiro olho e com o segundo. Então, coloquei, passei cola. Agora, coloquei os marcadores, né? Os alfinetes, para com que a peça seque mais rápido. Mas também irei fazer uma costura para que fique melhor o acabamento. Quem prefere só colar, tudo bem. Então, agora a gente vai colocar esses fiozinhos para trás e daqui a pouco a gente vai começar a fazer a costura. Antes disso, vamos colar os olhinhos e a bochecha. A bochecha eu fiz com feltro. Fiz 2 bolinhas de feltro vermelho. E aí, vamos colar com a cola T6000. Então, mas pode ser feita também utilizando o fio tanto amigurumi quanto balum. Aí é só fazer 6 pontos no anel mágico, arrematar e colar. Mas para dar um acabamento um pouco mais, para ficar um pouquinho mais leve, não ficar muito pesado o acabamento, porque às vezes quando tem muita colagem de crochê em cima de crochê, eu acabo não gostando do resultado. Então, como era só um pontinho, dá para ser bordado, borda um pouquinho com uma linha vermelha, ou mesmo faz com o fio amigurumi ou o fio balum, para ter esse acabamento. Colei também os olhinhos na posição que eu queria, então ele deu um pouquinho de trabalho, não estava conseguindo manter o olhinho, que são são olhinhos de meia pérola, na cor preta. Então, esses olhinhos, eles são de colagem, um olhinho no tamanho que desejar, né? Então, eu acabei colando ali mais centralizado o olhinho. Aí fica a critério de cada um, se quiser espaçar mais ou como fazer o olhinho. Então, eu fiz essas colas e agora é só costurar em volta desse olho, só para dar um acabamento e não ficar levantando, né? Já que foi feito. Então, para finalizar, vamos fazer o acabamento com o auxílio da agulha de tapeçaria. Vamos dar um acabamentinho ali no final da carreira, passando entre o ponto da frente, para fazer com que aqueles pontos de trás fiquem escondidos. Ali é uma arremate, então dei um jeitinho de esconder esse arremate, indo e voltando somente e cuidando para não passar pelas duas partes do esconde-chave. Só pela primeira e tomando muito cuidado para não costurar ali a parte de dentro. Então, fui contornando os olhos nas bordas ali verde, garantir que ele fique um pouco mais preso. Isso eu fiz nos 2 olhinhos.
Então, agora temos finalizado o nosso esconde-chave. Fizemos 2 amostras, onde fica a argola ali dentro, é só colocar a chave. Então, espero que tenham gostado e tentem fazer.